Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Vida Pós-Culto. Eu me chamo Edson Vargas e a proposta desse canal é aprendermos juntos a manifestar uma vida cristã fora do prédio da igreja. Bem, falando sobre vida pós-culto, uma das coisas indispensáveis para você, indispensáveis para mim, indispensável para qualquer cristão, seja ele um novo convertido, alguém que começou a sua vida espiritual agora, ou alguém que já tem muitos anos de vida e de caminhada com Cristo, o devocional é uma ferramenta quase que obrigatória para aquele que tem em mente que precisa manifestar uma vida de Cristo para as pessoas. Entender que o devocional tem que se tornar algo indispensável na sua vida é primordial. O primeiro ponto que nós precisamos entender é o que é um devocional. Devocional é quando eu dedico a minha vida ou tiro um tempo diário para orar, adorar e estudar ou meditar na palavra de Deus. Essa palavra é até melhor, meditar, porque é importante entender que o devocional ele é bem diferente de um estudo bíblico profundo. A intenção não é você se aprofundar, entender ali as nuances das escritas, se foi em hebraico, se foi em aramaico, se foi em grego, qual é a tradução literal. Não, o devocional não é para isso. O devocional não é para você entender ali em que época foi escrito, para quem foi escrito. Isso é muito importante, mas isso é um recurso para um estudo bíblico. O devocional não. A intenção do devocional é te aproximar de Deus e fazer com que esse relacionamento fique o mais estreito possível. Então, nós precisamos entender que a importância do devocional é fortalecer a sua fé e também manter o seu foco em Deus ao longo do seu dia. Então, nós precisamos entender que, assim como Jesus, que frequentemente se retirava para ter uma vida de devoção a Deus, nós precisamos também ter uma vida diária com Deus. Uma vida diária, um devocional diário. Porque nós, por exemplo, tomamos água todos os dias. Nós tomamos café todos os dias, nós almoçamos todos os dias, nós jantamos todos os dias, pelo menos a maioria das pessoas são assim. Então nós alimentamos a nossa carne, que é importante, não é? Cuidar do nosso corpo. Porém, nós precisamos entender que o nosso espírito também precisa desse mesmo cuidado. E o devocional é importante para isso. Então, de repente, você, como novo convertido, deve estar pensando: poxa, eu me converti e eu preciso saber qual o primeiro passo que eu devo tomar a partir da minha conversão, a partir do passo que eu dei na minha vida espiritual. O primeiro passo é ter uma vida devocional, ter uma vida de devocional com Deus. Então, como fazer? Quais os passos que eu devo tomar? Quais os passos que eu devo estabelecer para ter uma prática diária de devocional? Primeiro passo: escolha um horário fixo e um local tranquilo para que você tenha o seu devocional. Não adianta você querer praticar o seu devocional no seu trabalho. Não adianta você querer praticar o seu devocional enquanto você arruma a sua casa, enquanto você lava a sua louça, enquanto você cuida de menino, enquanto você está dirigindo, enquanto você está fazendo atividades. Entender que o devocional, como eu falei, não é um estudo. O devocional não é ouvir uma pregação, mas o devocional é um tempo diário que você tira para se relacionar com Deus. Quando eu estou conversando com minha esposa, por exemplo, ela me pede a minha atenção 100%. Então, quando eu estou conversando com ela, eu não mexo no celular, eu não estou lavando louça, eu paro para conversar com minha esposa. Quando eu quero conversar com minha filha,
eu preciso parar o que eu estou fazendo para conversar com a minha esposa. E com Deus, que é muito mais importante para mim, eu também tenho que ter essa atitude. Eu preciso parar as coisas que eu estou fazendo para dedicar a esse momento. Por isso eu preciso escolher um horário fixo, o melhor horário para mim. Por exemplo, algumas pessoas vão dizer que o devocional só pode ser feito pela manhã. Não, o devocional tem que ser feito no seu melhor horário, no horário em que você tem disponível um tempo tranquilo e também um lugar tranquilo. Eu não vou fazer, por exemplo, numa estação do metrô meu devocional. As coisas vão me chamar a atenção. Então eu preciso ter um ambiente tranquilo e um tempo também tranquilo. Um tempo em que eu sei que as pessoas não vão me incomodar ou tirar a minha atenção. Então o que acontece? Eu prefiro fazer o meu devocional pela manhã, porque eu sei que durante o decorrer do dia, aquela palavra que eu li pela manhã vai me servir de combustível para manifestar uma vida cristã. Porém, eu sei que existem pessoas que têm dificuldade de fazer as coisas de manhã. Por exemplo, uma pessoa que sai para trabalhar 4h30 da manhã, que é a realidade de muitos. Então, ela não vai ter esse tempo para parar, dedicar um tempo tranquilo. Eu só posso fazer à noite. Faça à noite, mas desde que você tire um horário fixo e tenha um local tranquilo para isso. Por que tem que ter um horário fixo? Porque eu preciso estabelecer isso como rotina. Por exemplo, alguns dias eu consigo fazer o meu devocional pela manhã. Porém, alguns outros dias eu gosto de fazer o meu devocional no meio da tarde, porque como eu estou em casa, quando eu estou em casa no meio da tarde, minha filha não está, às vezes minha esposa está no trabalho, então eu tenho tempo livre para que eu me dedique a fazer o meu devocional. Então, tendo o meu lugar fixo e um lugar tranquilo, qual é o próximo passo? É iniciar um período de oração, pedindo para que Deus me traga entendimento e clareza e também direção na palavra que eu vou ler. Nesse período de oração, é um período em que você dedica a Deus a falar com Ele suas angústias, seus sofrimentos e também pedindo para que Ele ministre no seu coração durante aquele período para que você vai dedicar ao devocional. O terceiro passo é a sua leitura bíblica. Então, a sugestão de leitura que eu dou para vocês é que você tire não só um versículo, tá certo? Mas leia ali um capítulo do livro que você vai se dedicar a ler, por exemplo, o Evangelho de João, por exemplo, a Carta aos Romanos, por exemplo, Salmos, por exemplo, Provérbios. Tire, por exemplo, já falei muitas vezes por exemplo, né? Então, tire aí, leia um capítulo ou leia, por exemplo, uma perícope. O que é uma perícope? É uma parte do capítulo em que está resumido, uma parte do capítulo em que está falando um contexto histórico, uma história bem específica, em que o raciocínio está sendo posto. Como assim? Às vezes em um capítulo existe mais de um raciocínio descrito naquele capítulo. Se você pegar, por exemplo, Romanos, no capítulo 12, ele está separado em duas perícopes. Perícopes é uma parte do capítulo onde eu tenho um raciocínio único. Por exemplo, no capítulo 12 vai começar falando sobre sacrifícios vivos. E do versículo 1 até o versículo 8 vai falar sobre isso. Ele vai começar, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereça um sacrifício vivo. E aí vai se seguindo falando sobre isso. E vai terminar, se é de dar ânimo, que assim faça, é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que se exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Logo em seguida, no versículo 9,
ele vai parar de falar sobre sacrifício vivo, sobre culto, sobre o nosso corpo, sobre a igreja, e vai começar a falar sobre o amor, não é? Então, aqui, como você pode ver aí, bem claro no vídeo, do versículo 1 até o 8 é uma perícope, do versículo 9 até o versículo 21 já é outra perícope, é outro raciocínio. Então, para você que ainda não tem o hábito e vai começar a praticar o devocional, comece lendo por perícopes e não por capítulo inteiro, porque você pode se confundir um pouco. Então, aconselho a você, leia uma perícope, leia somente um pedaço. Entenda que não é um estudo bíblico, e também você não está fazendo aí uma rotina de leitura bíblica, que eu quero ler a Bíblia em tanto tempo. Não, é um período em que você vai tirar para meditar. Então, por exemplo, pegue aqui, portanto, rogo-vos, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que se ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, e valendo até terminar a perícope, depois volte de novo e leia novamente, medite em cima daquele texto, reflita no que foi dito e como aplicar isso na sua vida. Então vai entendendo ali os pontos, tá certo? Recursos que você precisa ter para ler e fazer o seu devocional. Bem, tenha sempre uma água, um cafezinho aí perto de você, que você não precisa ficar saindo, tá certo? Tenha uma Bíblia com uma linguagem fácil para que você possa fazer o seu devocional. Tenha uma NVI, uma NVT, ou até mesmo uma nova tradução na linguagem de hoje, uma NTLH, para que você possa entender bem o que está escrito. Entenda, você está fazendo o seu devocional, então a Bíblia precisa ser clara para você. Tenha em mãos aí marca-textos, para que você possa marcar o versículo que mais falou ao seu coração. Tenha em mãos sempre, tá certo? Durante o seu devocional, uma cadernetinha, um caderno. Compre um caderno, não faça em folha, irmão. Porque a folha vai amassar, você vai perder, vai se jogar fora. Tenha um caderno. Nesse caderno você vai anotar os pontos principais da oração que você fez. Você vai anotar a referência do texto que você leu. Por exemplo, eu li Romanos 12, do versículo 1 até o 8. Anote isso. Anote qual o versículo que mais chamou a tua atenção. E também anote o que você entendeu e o que Deus falou no seu coração, naquele verso lá que você leu. Então tem aí lápis, uma lapiseira, uma caneta, tá certo? E escreva o seu devocional. Por que escrever? Porque quando você escreve, o seu cérebro associa e grava, tá certo? Então por isso é importante você ter. Por exemplo, você pode ter uma Bíblia como a minha, que tem um recurso de anotação aqui na lateral, tá vendo? Quando você lê, tem aqui umas linhas na lateral para que você possa escrever o seu pensamento, o seu devocional, que você entendeu. Por exemplo, no verso 1 até o 3, foi algum devocional que eu fiz, eu escrevi aqui que entender a vontade de Deus precisa ser algo racional e não místico. Mudar nosso modo de pensar e alinhar a nossa mente com as Escrituras. Isso foi um devocional que eu fiz. Então anote a data, porque isso vai te servir, vai mostrar para você o seu crescimento. De repente você pode voltar, poxa, eu quero voltar e vou pesquisar melhor, eu vou estudar melhor, eu vou dedicar mais tempo para que eu possa entender melhor o meu devocional. Então sempre anote as coisas. Então anotar é muito importante. E quando você for finalizar o seu devocional,
finalize também com outra oração, agradecendo a Deus e entregando o seu dia ou o momento em que você está fazendo para Deus, o momento do devocional que você está fazendo. Então ore ali. Algumas pessoas gostam de finalizar o seu devocional com louvor. É muito importante o momento de adoração também. Então tire aí 15 minutos do seu dia, dá para você fazer isso. Às vezes 10 minutos, dá para você fazer isso, desde que você faça um devocional com qualidade. Entenda, tempo não é qualidade. Pouco tempo é ruim para você fazer o seu devocional. Muito tempo também é ruim, porque você pode estar acabando confundindo o devocional com o estudo. E então tem ali um tempo de qualidade com Deus, entendendo que você não está fazendo o estudo, é um devocional seu com a palavra de Deus e com Deus. Então você está ali acompanhado do Espírito Santo de Deus, pedindo para ele discernimento, para que ele fale ao seu coração. Então, tenha uma Bíblia em mãos, tenha um caderno. Outro recurso importante, principalmente para você que está começando a sua vida devocional agora. Você pode adquirir também livros que te ajudam no seu devocional. Por exemplo, esse Gotas de Sabedoria para a Alma, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Você vai ter aí muitos devocionais, tá certo? Muitos devocionais, aonde vai ter aí vários versículos de provérbios e também uma explicação do pastor Hernandes Dias Lopes sobre aquele versículo e uma aplicação diária para a sua vida. Você pode ter, isso vai te ajudar muito. Também eu tenho aqui esse devocional muito bom. Eu não consigo pronunciar o nome dele, que eu acredito que seja Wire Webers. Enfim, eu não consigo pronunciar o nome dele, mas é Palavras para Hoje. Ele tem tanto o Novo Testamento quanto também tem o Velho Testamento. São 100 reflexões de devocional em cima do Novo Testamento, e também tem o mesmo autor com o Velho Testamento. Então são recursos para te ajudar no seu devocional, tá certo? Então o vídeo termina aqui. Eu te encorajo a começar a praticar então a sua vida de devoção diária, tá certo? Não leia a Bíblia uma vez por semana ou de 2 em 2 dias. Leia a Bíblia e tenha uma vida de oração e de devoção com Deus diariamente. É muito importante o devocional na sua jornada de vida cristã. Porém, não deve ser uma obrigação, mas deve ser um tempo de gratidão a Deus, de entrega a Deus. Bem, então chegamos no final desse vídeo e eu convido a você, se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos e familiares, deixa o seu like e ative o sininho para que você possa receber a notificação dos vídeos desse canal. Valeu!